Vamos orar a Deus agora. Eu sei que nesta noite nós estamos aqui, queremos algo mais do Senhor, queremos ouvir a sua voz, queremos aprender com Ele. O Senhor Jesus diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo, neste momento, com mãos, cabeça erguidas nesta hora, na direção de Deus, em busca da sua presença, em busca da sua graça, fale com Ele, peça para Ele falar contigo nesta noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos nesta hora, meu Deus, juntamente com a igreja que se reúne aqui neste lugar, para bendizer o Teu nome, para Te louvar, engrandecer-Te, glorificar-Te, Pai. E nesse momento, meu Deus, estamos sedentos da Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, por isso Tua liberdade, meu Deus, enche este lugar com a Tua glória, e que o Espírito Santo, Pai, nos dê a direção para fazer a Tua vontade. Fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos nesta hora, para a honra e a glória do Teu nome, Pai, e que assim seja, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, não pare de orar agora. Vai buscando esse fogo do Espírito Santo, vai buscando essa graça que Deus já determinou para estar sobre a sua vida, vai sentindo esse calor espiritual da presença de Deus, da sua presença agora bem pertinho de você, em nome de Jesus Cristo. Vai abrindo o seu coração, vai se derramando na presença de Deus, para que Ele possa te encher nesta noite, em nome de Jesus. Pai, olha por nós agora, volva o teu rosto para este lugar, volva, Senhor, agora todas as tuas misericórdias, e que sejamos, meu Deus, amparados nesta noite, para que possamos fazer a tua vontade. Ensina-nos a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, e que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém. Diga graças a Deus. Amém, Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Graças a Deus que estamos aqui com esse frio, né? Esse frio que afastou talvez muitas pessoas daqui nesta noite, mas nós queremos enfrentar o frio e se sentir bem com Deus, né? É melhor enfrentar a dificuldade para depois se sentir bem, abençoados, fortalecidos e agraciados pela graça de Deus. E nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos explorar a palavra, investigar a palavra, e vamos ver nesta noite o conselho que Deus nos dará. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós vamos ver aí a ação de Pedro, João e alguns discípulos que, com a coragem que eles receberam do Senhor através do Espírito Santo, eles enfrentaram coisas difíceis, mas não rejeitaram a palavra. E eles ficaram firmes aí no seu propósito. Hoje poucos fazem isso. Ficar firmes no propósito que fez quando se converteu. Ficar firmes aí naquilo que aprendeu desde os primeiros passos. São poucos os que conservam a sua fé e não se deixam abalar por forças contrárias. E eles estavam fazendo a obra de Deus, falando de Jesus. Ali no versículo 16 fala a palavra que eles estavam em Jerusalém, e pessoas de outras cidades iam para Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Pessoas de longe, eles viajavam, conduzindo as pessoas doentes, perturbadas, para que através da pregação
através da oração deles, eles fossem curados. E a Bíblia diz que todos eram curados, nenhum perdia a viagem, nenhum perdia tempo quando eles iam diante daqueles servos de Deus, aqueles homens de Deus, preparados para a boa obra, preparados para a guerra. E pela fé da sua oração e a fé das pessoas que vinham ter com eles recebiam livramento, libertação, cura divina, e o milagre acontecia no meio do povo. Mas, como é de praxe do inimigo, já se levantar, quando alguém começa a fazer algo bom, já vem o inimigo usando outras pessoas para tentar parar essa pessoa. Ele já prepara alguma coisa para difamar essa pessoa. Ela começa a sentir o peso da responsabilidade, do chamado que teve para ser talvez o evangelista, o pregador da palavra, alguém que faça a obra de Deus. A Bíblia diz que nós somos aqui representantes de Deus na face da terra. Nós somos aqui embaixadores do Senhor. Nós estamos representando, e quem representa fala em nome daquele que está sendo representado. Nós estamos aqui, amados, para falar de Deus, falar de Jesus, falar da sua palavra, usar o nome dele, exercer a autoridade. Quantos já tentaram nos parar? Quantos já tentaram parar você? Até mesmo interromper o teu caminho de vir para a igreja, interromper a tua caminhada da fé, a tua busca do Espírito Santo. Quantos já tentaram atrapalhar os teus passos? Aqui nós vemos, amados, no versículo 17, no versículo 16 diz que eles estavam em Jerusalém e ali eles levavam as pessoas que precisavam de um milagre, que precisavam da bênção. No versículo 17, já se levantou, levantando o seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Veja só, eles estavam aí curando as pessoas, eles estavam fazendo algo maravilhoso, mas aquelas pessoas se encheram de inveja, vendo eles fazendo algo que agradava as pessoas. O que fizeram? Colocaram eles em prisão, tentaram parar o trabalho deles, tentaram parar o trabalho de Deus, a obra de Deus, investiram com maldade contra eles, prenderam eles e colocaram em prisão pública. Por quê? O inimigo colocou inveja no coração daquelas pessoas, e eles que se achavam que eram mais importantes, não conseguiam fazer aquilo, não gostaram, se ofenderam e tentaram parar o trabalho dos servos de Deus. Quantas vezes, assim como eu já falei há pouco, você tem tido vontade de fazer alguma coisa e alguém impediu? Você tem tido vontade, muitas pessoas, talvez que não estão aqui, têm tido uma disposição para ser algo na obra de Deus, para fazer alguma coisa no ministério, e o inimigo já tirou do caminho, o inimigo já esfriou a fé dessas pessoas. Por quê? Porque ele não se agrada, ele tem inveja de quem louva a Deus, ele tem raiva de quem prega a palavra de Deus, ele tem ódio de quem menciona o nome de Jesus. Então ele tenta de qualquer forma destruir a obra de Deus. Mas nós vemos aqui, amados, quando eles foram colocados em prisão pública, durante o dia, eles nem passaram a noite presos. A palavra de Deus diz que um anjo do Senhor abriu as portas durante a noite, as portas da prisão, e tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Veja que obra, amados. Por que será que Deus enviou o anjo para largar, para soltar da prisão essas pessoas que estavam pregando?
durante o dia, à noite o anjo do Senhor foi lá, abriu a prisão e mandou ele sair. E ninguém percebeu isso. Deus estava atento aos seus servos. Deus estava olhando o trabalho deles e se agradando do trabalho que eles faziam. E a obra de Deus ninguém para, ninguém consegue impedir que alguém o faça. Mesmo colocados em prisão, se homem algum pudesse ou poderia libertá-lo, porque diz a palavra mais adiante, se você ler todo o capítulo, você vai perceber que as portas estavam trancadas e tinha guardas do lado de fora. Então homem nenhum poderia ir lá libertar os discípulos, os apóstolos que estavam aí fazendo a obra de Deus. Então Deus disse para o anjo dele, o que diz a palavra de Deus? Darei ordem aos meus anjos ao vosso respeito. Porque Deus nos colocou no local, no lugar. E não é o inimigo que vai tirar a gente desse lugar. Deus já nos tirou de uma situação difícil e nos colocou num porto seguro, nos colocou a salvos. Não é o inimigo que vai nos fazer essa desfeita, nos colocar de volta na prisão, e Deus vai concordar com isso. Essa palavra, amados, para nós aqui nesta noite. Talvez muitas pessoas estão se sentindo presos. Muitas pessoas talvez estão com uma dificuldade para fazer um trabalho, para fazer alguma coisa, para tomar alguma atitude. Existem impedimentos, amados. Nós vemos aqui a nossa palavra de Deus dizendo que apenas Pedro e os apóstolos, eles foram presos. Mas nós não vemos aqui que eles oraram, que eles clamaram a Deus, pediram misericórdia a Deus ou lastimaram de alguma forma. Não, logo veio o socorro. O socorro é bem presente na hora difícil, diz o salmista. Bem presente, me colocou na cadeia, nem passei a noite, Deus só me tirou. Isso é uma maravilha, amados. Por que Deus se preocupou com eles? Porque eles estavam fazendo o que era certo. Eles estavam pregando a palavra. Eles estavam realizando a vontade de Deus. Aquilo é uma oração. As tuas boas obras é a melhor oração. O teu agir, as tuas atitudes que agradam a Deus é a melhor forma de agradar a Deus. Porque tem muita gente que ora e as suas atitudes são péssimas. Então as atitudes é que vai confirmar diante do Senhor que realmente somos do Senhor, que realmente tememos o seu nome. E eles estavam aí enfrentando a multidão, mas estavam aí com piedade, eles estavam aí fazendo a obra de Deus, né? Entregando aí as suas forças para curar os enfermos, para libertar os cativos, né, das mãos do inimigo. E isso Deus se agrada. Aí veio um malfeitor, tirou, parou. Não, Deus diz, não, aqui ninguém mexe, aqui é meu. Então automaticamente, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos conquistando a segurança do Senhor. Nós estamos conquistando a bênção de Deus. Nós estamos conquistando a proteção divina sobre nós, apenas fazendo a vontade de Deus. Imagina quando oramos, então, né? Imagina quando um justo ora. A Bíblia diz que muito pode seus efeitos a oração de um justo. O justo é esse, visto pelos olhos de Deus, uma pessoa justa. Dá socorro quando precisa, dá proteção, dá livramento, né? Dá o escape, e aí não entra. O anjo disse, não, se quiseram mandar vocês calar a boca, agora vocês pegam, saem e vão lá para o templo, e podem falar o que vocês quiserem, podem falar toda a palavra, o que vocês sabem, continuam fazendo a obra, continuam abrindo a boca, não se calem. Imagina vocês, o anjo do Senhor falando face a face com eles. E eles ficaram apavorados. Muito apavorados. E ouvindo eles isto, versículo 21, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam.
Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com eles, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Pessoal que ainda estava preso, né? Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Olha só, quando Deus quer agir, o que acontece? Ninguém percebeu que eles foram arrebatados daí dentro. E não voaram por cima não, gente. Aqui diz a palavra do versículo 19: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. O Espírito Santo de Deus cegou os guardas, cegou todo aquele povo que estava aí. Não enxergaram o anjo abrir as portas, não viram os apóstolos, os discípulos sair da prisão. Aí o anjo fecha a porta novamente, botou a tranca como onde estava e saiu. E eles ficaram aguardando, porque já não estava mais lá. O que Deus não faz para defender o povo dele? O que Deus não faz para manter a sua igreja acesa? Aquelas pessoas estavam reunindo a igreja. Aquelas pessoas estavam pregando a palavra, estavam determinando o poder de Deus, estavam ensinando o caminho da salvação. O que Deus não faz para uma pessoa dessa? Como Deus não vai guardar, né? Uma pessoa que se dedica a ter esse tipo de atitude. Eles estavam pregando novamente, né? Não tinha mais ninguém lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Veja se eles estavam entendendo. Não estavam entendendo nada. O que foi aquilo que aconteceu? O que é isso que aconteceu? Por onde saíram essa gente? Ficaram sem poder entender nada. E chegando um, anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então o povo já estava gostando deles, eles já tinham conquistado o povo. O povo estava acreditando na palavra de Deus. A obra estava sendo feita. Amém? E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestei nós, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles não estavam nem aí com o perigo que eles estavam passando. Eles foram recomendados: vocês não falem mais nesse nome. E quando eles viram, toda Jerusalém já sabia, e pessoas de outras cidades já estavam indo lá querendo também. Eles não pararam, não se calaram, porque eles disseram: importa mais a gente obedecer a Deus do que o homem. Agora, irmãos, feche os olhos um momento. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos falar de nós, homens. O homem representado na Bíblia é o gênero humano, o ser humano. Mais vale obedecer a Deus do que o homem. Quantas
vezes o teu ser, o teu homem, te impediu de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes nós temos obedecido a nós mesmos? Aqui está escrito e nós queremos, amados, mergulhar nessa palavra. Mais vale obedecer a Deus do que ao homem, claro. Mas vamos falar do nosso homem, do nosso ser. Quantas vezes esse nosso ser, essa nossa carne, tentou nos impedir de servir a Deus, de ouvir a palavra de Deus? Quantas vezes tentou nos impedir de obedecer a Deus? E quanto tempo esse ser que somos nos manteve longe de Deus? E demorou para se aproximar, demorou para se render. Esse homem que está em você, estamos falando em espírito agora. Mas talvez o Espírito diz: este homem no qual eu estou é difícil, é atrapalhado, me dá o trabalho para dominar ele, me dá o trabalho para dominar esse corpo, esse ser. Eu sei que você está se esforçando, você está aqui hoje, amado. Isso é uma prova de fé. Mas que houve uma disputa, houve. Talvez não todos, mas alguns podem ter certeza que talvez foram forçados. Teve que lutar para poder estar aqui hoje. Mas o Espírito venceu. E nós temos, amados, que deixar que o Espírito nos leve, que o Espírito nos guie, nos domine, nos tome posse de vez. Tem muita gente, amados. Nós falamos primeiro de fogo, de lenha, né? Qual é o combustível do fogo? Geralmente é lenha. E o fogo que não tem do que se alimentar, ele apaga. E muitas pessoas enfraquecem na fé e depois dizem que o fogo é fraco. O fogo lá é fraco. Não existe fogo fraco. Existe lenha que não queima. Existe muita lenha encharcada, muita lenha murcha. Porque fogo fraco não existe. Porque quando tem um foguinho, uma labaredinha pequenininha assim, você pode dizer, esse fogo é fraco, mas põe o dedo lá para ver. É a mesma coisa, vai queimar como se fosse uma fogueira grande. Então o que tem é lenha que não queima. E na igreja, amados, nós vemos muita lenha que não queima. Uma lenha, para nós termos o fogo do Espírito Santo, nós temos que dar combustível para ele. Nós temos que deixar ele queimar. E tem lenha que não queima, então está sem chama. Aí fica falando, lá o fogo é fraco. É incrível, amados. Mas hoje aqui o fogo está queimando. Nós somos lenha boa, preparada para manter a chama acesa. A chama do Senhor, a chama do Espírito Santo, amado. Que ela esteja sobre nós, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, amados, prepara a igreja. O Espírito Santo coloca dons em pessoas, prepara a igreja nesse sentido, para a igreja ser forte. O Espírito Santo, ele fortalece a fé. O Espírito Santo capacita a pessoa para perdoar. Ele testifica.
Ele dá certeza da recompensa, ele dá certeza da vitória. Quantas pessoas, amados, que você conhece, que não perdoa de jeito nenhum? E muitas vezes está na igreja. E é uma lenha que não está queimando, não está dando combustível para o Espírito viver, ser uma tocha acesa sobre a sua vida. Nós precisamos ser aquele pelotão de choque de Deus. Deus está no comando. Por isso que ele diz: vocês são os meus embaixadores, vocês são os meus representantes. Vocês são ali para mim terra onde eu posso colher. Vocês são edifícios onde eu posso habitar. Vocês são a minha gente, a qual eu posso falar através de vocês. Vocês são a minha boca. Vocês são as minhas pernas. Vocês são as minhas mãos. E para isso nós temos que estar sarados. Precisamos ser lenha sarada, combustível para o fogo de Deus. Essa é a igreja que Deus quer. E Ele não se importa se é 5, ou se é 10, ou se é 1000. Mas Ele quer lenha boa. Lenha que dá sustento, né? Sustento para o fogo de Deus não apagar. E aí eles estavam em prisão, estavam testificando, estavam anunciando, estavam andando daqui para lá, se compadecendo das pessoas e apagando. E eles aí estavam, amados. Quando ele disse: é melhor nós obedecermos a Deus e não aos homens, eles tiveram a coragem de dizer para eles. Pedro respondendo, Pedro e os apóstolos respondendo, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou Jesus, o qual vocês mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o levantou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ele teve coragem: não, vocês me prendem, vocês me surram, vocês fazem o que quiser, mas esse Deus ressuscitou Jesus, o qual vocês mataram. Olha a coragem. Ainda acusou eles. O que tinha aí dando essa força para eles? O que estava aí capacitando eles dessa forma, dando esse vigor espiritual para eles? O Espírito Santo de Deus estava sobre eles. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Olha só, olha o que diz ali, amado, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Olha que companheirismo. Nós e o Espírito Santo somos testemunhas. O Espírito Santo que Deus deu e colocou sobre aqueles que lhe obedecem. Veja como eles estavam cheios do Espírito Santo naquele momento. Eles estavam aí com o fogo aceso, a tocha viva sobre si. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Veja bem, não conseguiram suportar o que eles falaram aí e mandaram que matassem eles. De repente surgiu um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todos, por todo o povo, e mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Tiram eles daqui que preciso falar com vocês. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou
Teudas, dizendo ser alguém. E a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Está se dizendo, surgiu um cara lá, disse que era fulano de tal, que era o cara, e assim foi, e 400 pessoas acreditaram nele. E de repente a pessoa sumiu, morreu, mataram, foi embora, sei lá, desapareceu, e essas pessoas se reduziram a nada. Eles não vigiaram, né? Às vezes vem uma pessoa na cidade aí, vem um tal de professor isso, professor aquilo, vidente fulano, pastor não sei o que da onde, enviado de Deus não sei de qual, né? E vem, todo mundo corre para lá, de repente sussou, faz uma baita de uma safra, né? E vai embora, aí fica todo mundo perdido. É o que ele está falando aqui. Todos eles foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também esse pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixa-os, porque se este conselho ou esta obra é do homem, se desfará. Que é do homem não permanece. O que é desejo carnal não dura muito tempo. O que é coisa daqui morre. Estou entendendo, igreja? Amém? Não durará, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E que ele diz? Não vão correr esse risco. Deixa eles trabalhar. Se é do homem, logo vai parar. Se é do homem, vai morrer na casca, vai se acabar por si. Mas se é de Deus, não tem quem faz parar. Se é de Deus, ninguém segura. Se a obra é da vontade de Deus, se essa porta foi Deus que abriu, quero ver quem fecha, porque Deus diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. Glória a Deus. E não vou batalhar contra eles para não sermos pegos disputando com Deus, confrontando com Deus. Então veja como ele sabia que se ele se levantar contra um servo de Deus, contra uma igreja de Jesus Cristo, está se levantando contra o próprio Deus. Corre o risco, é o perigo, pode se queimar, porque não tem fogo fraco não. Encostou, queimou. Não consegue desfazer, mas se é de Deus, não podereis desfazer. E concordaram com eles, e chamaram os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Ainda levaram mais uma surra, e foram proibidos de falar no nome de Jesus, e mandaram que fosse. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, preste bem atenção nisso, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Aqui está uma coisa, amados, que nós temos que entrar bem a fundo nesse assunto. Aqui eles apanharam, foram presos, perseguidos, torturados, humilhados de todas as formas, e retirando-se da presença do conselho, regozijaram-se, quer dizer, se alegraram após ter apanhado, se alegraram porque apanharam por causa de Jesus, se alegraram por terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. É aquilo que eu falei primeiro, são poucos que estão preparados para isso. Tem gente ainda que corre por causa da palavra de uma pessoa, tem gente ainda que cai por causa de uma afronta qualquer,
e chora, e murmura, e faz um escarcel, como se diz. Aqui não, aqui eles se alegraram porque sofreram por causa de Jesus. Mas quem afrontou eles foram as pessoas, usados por um maligno. E quem te afronta hoje? Quem afronta você hoje? Quem te afrontou ontem? Quem poderá te afrontar amanhã? Não são pessoas? E você vai murmurar? Você vai chorar? Você vai se entristecer? Ou você vai dizer, graças a Deus passei por isso, mas foi por Jesus. Tudo isso, amados, é escola para nós. Nós podemos aprender com isso a permanecer firmes, seja lá o que for. Nós estamos fazendo a obra, você é o seguidor da palavra de Jesus Cristo, do Evangelho, da Boa Nova. Claro que você vai ter tropeço, claro que alguém vai querer fazer você cair, vai na cilada, vai colocar pedra no teu caminho, claro. Mas é por causa que você é feio, ou por causa que você é bonito? Não, é porque você serve a Deus. É porque você é de Jesus, você fala desse nome, você anuncia essa palavra, você tem temor no coração. Só que o anjo do Senhor está alerta, ele está pronto para agir a hora que for necessário, ele está pronto para intervir, para dar socorro, né? Se alegraram porque padeceram afrontas, mas por causa que foi pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que é isso, amado? Isso é opinião formada. Isso é manter o propósito. É opinião formada. Eu estou com Jesus e não abro. Venha o que vier, estou enfrentando, pronto. Mais do que eles enfrentaram aqui. E não pararam, porque eles foram proibidos, apanharam e foram proibidos de falar o nome de Jesus. Mas aqui está dizendo, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Opinião formada, atitude, pessoas experientes, já experimentadas. Mas eles disseram, é melhor nós obedecer a Deus do que aos homens. Seja lá como for. Amém?